Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso encontro de Direito Civil para a sua prova, para o seu exame de ordem. E hoje nós vamos conversar sobre súmulas. Súmulas importantes para a sua prova. Professora, pelo amor de Deus, que súmulas são essas? Dentro da prova de Direito Civil, é importante a gente observar algumas súmulas do STJ, tá? Geralmente, quando cobrado essa parte de súmula, a gente tem mais o estudo do STJ, que a gente sabe que é o responsável pela uniformização da interpretação da norma infraconstitucional federal, e o Código Civil é uma norma infraconstitucional federal. E eu quero começar aqui, ó, mandando um beijo para todo mundo que está ao vivo acompanhando a gente aqui. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Um beijo para Jailson, Jussiane, um beijo, Jussiane, fico muito feliz. Frederico, Rejane, Milena, Robertinha, Natália, um beijo, Nádia, Alice, que estava comigo hoje à tarde no meu canal, Rejane, beijo enorme para vocês, tá? Samuel, buenas noites. E é isso, vamos falar de algumas súmulas importantes. Fernandinha, tô aqui com o chat de vocês e deixa eu contar uma coisa. Lá no meu canal, Direito Como Nunca Se Viu, vou dar um no chat para você poder clicar no canal. Tem aulas também focadas para o exame de ordem, tá bom? Inclusive tem a aulinha Chuchu Beleza de Direito das Famílias, a parte de casamento e união estável. Lá no meu canal, a aulinha quente, quente de hoje, tá? E é isso, meu povo. Olha só. Elaine, Helenice. Vamos falar de algumas súmulas? E aí, para falar dessas súmulas, eu quero abrir com vocês direto no site do próprio STJ. Quando você entrar lá no site do STJ, você clica na parte de jurisprudência, clica lá em súmulas e vai observar os enunciados, tem algumas súmulas comentadas, tem um monte de informação interessante, vale a pena explorar o site do STJ. É um dos melhores sites que eu vejo assim de tribunais. E o que acontece? Tem algumas súmulas que são interessantes para a gente. Eu vou começar com uma súmula que não é bem de direito civil, é uma súmula bem voltada para o direito administrativo e para o direito constitucional, mas que serve para a gente comentar uma coisa bem importante no civil. Dá uma olhada nessa súmula aqui, ó, a súmula 647. Professora, o que a gente vai ter aqui nessa súmula 647? O que eu posso encontrar de informação assim importante mesmo dessa súmula para o direito civil? Porque eu estou vendo aqui que é uma questão de violação de direitos fundamentais. Então, é um aspecto bem voltado aí para a parte de constitucional. Mas olha só, essa súmula diz o seguinte: são imprescritíveis. Tá dando para ver a súmula? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho essa tela. Veja aí, ó, se melhora, melhora, né? São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorrida durante o regime militar. O que a gente tem? Lohane, minha professora de empresarial maravilhosa, maravigold, maravilhinda. Vi que você me mandou a mensagem, não consegui responder, mas já eu respondo, tá bom? Então, olha só. Verificando essa parte dessa súmula aqui, 647, eu quero que você veja que é uma súmula que se trata, né, na qual se trata de ação de indenização. Imagina você que uma pessoa tenha sido torturada no momento do regime militar. E aí, anos depois, tipo, agora, mais recente, a gente tenha uma ação de indenização contra o Estado. E o Estado entra no processo, promove a defesa dele falando assim: Excelência, não tem o que fazer aqui porque está prescrito. Tem prazo para cobrar. Tem prazo para cobrar. Mas o que o STJ falou nesse caso? Olha, para essas situações não tem prescrição.
Mas, professora, por que você está envolvendo essa parte com o direito civil? Porque quando você pensa em direito civil e em ação de indenização, logo vem em mente questão relacionada a prazo prescricional. Todas as vezes que um credor pretende cobrar um devedor, nós estamos diante de um prazo prescricional. E eu quero te perguntar, no direito civil, qual que é o prazo prescricional para uma ação de indenização? Qual que é o prazo prescricional para uma demanda que envolve aí claramente uma indenização por um dano moral, por um dano material, por um dano estético? Eu quero que você venha comigo no nosso Código Civil e eu vou mostrar para você o seguinte: todo prazo prescricional está no artigo 205 e 206. Não tem para onde correr. Todo prazo prescricional está apenas em 2 artigos do Código Civil. 205 e 206. Isso quer dizer que se você estiver lendo um outro artigo que não seja o 205 e o 206, e nesse artigo constar algum prazo, esse prazo certamente é decadencial, não é prescricional. Toda vez que você pensa em prescrição, é o credor cobrando o devedor. E ponto final. Não tem churumela. Agora veja o seguinte: a prescrição ocorre em 10 anos. 10 anos. Se a lei não tiver fixado um prazo menor. Onde é que estão os prazos menores? No 206. Então, o 205 traz um prazo que é geral. Prazo prescricional geral máximo do Código Civil. Se a banca falar em um prazo acima de 10 anos, está errado. O máximo é 10 anos. Todo prazo prescricional é em anos, viu? E pode ser de 1, 2, 3, 4, 5, nos casos do 206, ou esse prazo aí de 10 anos. Agora vem comigo. O 206 traz um rol basiquinho. Prescreve, aí vem, em 1 ano, os casos tais. Em 2 anos, alimentos. Epa, alimentos é importante para a prova da OAB, sempre cai. Então, quando cair uma questão envolvendo prazo prescricional relacionado a alimentos, você vai o quê? Aplicar 2 anos. Prescreve em 3 anos. Vários casos. Quais os 2 mais categoria de prova que nós temos? Esses 2 aqui, ó. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa e a pretensão de reparação civil. Quando a gente fala de reparação civil, indenização, a gente aplica o prazo de 3 anos para responsabilidade civil extracontratual. Vamos anotar isso? Vamos anotar para você dar aquele print categoria aqui. Olha o que nós temos, Brasil. Olha aqui, ó. Quando a gente fala de responsabilidade civil, nós vamos lembrar de 2 situações. 2 situações. Podemos ter a responsabilidade civil contratual e a responsabilidade extracontratual. Extracontratual. Ei, a responsabilidade contratual, claro e evidente, decorre de um contrato. Não estamos aqui falando do prazo para cobrar o cumprimento do contrato. Não é isso.
Estamos falando aqui de uma possibilidade de reclamar um dano moral em virtude do inadimplemento de uma determinada obrigação. Estamos falando dessa situação. Para a responsabilidade contratual, a gente aplica o prazo de 10 anos, que é o artigo 205. Vou botar aqui, ó, 205. A gente aplica o prazo de 10 anos. Para o caso de extracontratual, que é o fato de viver a vida, do tipo, você se envolveu em um acidente de carro, ou aconteceu uma situação de agressão, ou alguma coisa do tipo. Se você causou dano a alguém em virtude do simples fato de viver a vida. 3 anos. A gente vai aplicar o 206, parágrafo 3º. Então, enquanto que nas ações que envolvem dano moral em virtude de torturas ocorridas, perseguição militar ocorrida durante o regime militar, não há prescrição. Mas para a gente aqui do direito civil, para a gente do direito privado, quando alguém causa um dano a outra pessoa, sem ser por uma relação contratual, mas pelo fato de viver a vida e acaba se envolvendo em alguma situação, o prazo para reclamar o dano moral, o dano material e o dano estético é de 3 anos. E não existe responsabilidade civil sem dano. Responsabilidade civil sem dano é um corpo sem cabeça, como diz o nosso queridíssimo professor Pablo Stouza. Não existe responsabilidade civil sem dano. Então, eu preciso de um dano, ok? É isso. Então, vou voltar aqui na nossa querida súmula e eu quero que você observe que essa súmula não é nossa do direito civil, mas é lá da Blasucci, maravilhosa, com o constitucional, que não tem prazo para esse caso. Porque para a gente do direito civil tem, e para a gente do direito civil, responsabilidade civil contratual 10 anos, extracontratual o quê? 3 anos, ok? Show de bola. Professora, tem mais súmula que eu quero? Tem. Essa próxima aqui, que é a 642, é tipo categoria e tem muito a ver com o que a gente falou. Imagina a situação, vou te contar uma história aqui. Imagina você que João, para ilustrar essa súmula, eu vou contar uma questão que foi cobrada uma vez numa prova feita pelo CESP, de concurso, tá? A questão dizia mais ou menos assim. João bebeu todas, encheu o pote durante a noite e saiu dirigindo seu carro. Saiu dirigindo o carro. Peraí, gente. Garoto! Saiu dirigindo o carro dele. Quando ele estava lá dirigindo o carro dele, ó, embriagado, loucão, ele pegou e bateu o carro no carro da Maria. João morreu na hora. Merecido, né? Desgraçado dirigindo bêbado. Morreu na hora. Maria foi levada com vida para o hospital. A pergunta da banca foi... Aliás, Maria foi levada com vida para o hospital e morreu 3 meses depois. Internada no hospital em coma, morreu 3 meses depois. A pergunta da banca era: os herdeiros da Maria podem ajuizar uma ação contra os herdeiros do João? A resposta é positiva. E a resposta, meu Brasil, é positiva por conta de um artigo, categoria aqui. Qual é o artigo, professora? Olha esse artigo aqui. 943. O direito de exigir a reparação e a obrigação de prestar transmitem-se com a herança. Então, se a pessoa que vai exigir a reparação morre,
os herdeiros podem exigir por ela. Se o ofensor morre, os herdeiros reparam o dano no lugar dele. Só que tem um detalhe. Se a pessoa, o João nesse caso, causou um dano, ele causou um dano, e ele que tem que pagar, os herdeiros não vão tirar do próprio bolso para pagar esse dano. Na verdade, meu povo, os herdeiros vão agir nos limites da herança. Os herdeiros vão agir nos limites da herança. Não tem conversa. Então, na verdade, para essa situação, os herdeiros da Maria podem ajuizar a ação contra os herdeiros do João, mas os herdeiros do João vão responder dentro do limite da herança. E aí vem a súmula 642, que diz que o direito à indenização por dano moral, o dano moral sofrido pela Maria nesse caso, transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Então, se a Maria morreu e não deu tempo dela ajuizar a ação, os herdeiros ajuizam no lugar. Se a Maria ajuizou a ação e morreu no curso da ação, os herdeiros entram no lugar da Maria para prosseguimento dessa ação. Deu para você entender? Súmula 642. E nesse caso aí, por exemplo, João matou a Maria, qual vai ser o prazo prescricional? O que a gente mencionou de 3 anos. Por quê? Porque é um caso de responsabilidade civil extracontratual. Professor, e esse prazo de 3 anos começa a contar de quando? Começa a contar exatamente do dano causado, conforme o artigo 189 do Código Civil. Tudo bem? Professora, tem mais uma súmula? Tem mais súmula aí. Olha essa súmula aqui, ó. 638. O que podemos falar dessa súmula? Tudo bem que essa súmula é muito mais consumidor do que direito civil. Muito mais consumidor. Mas essa súmula é uma súmula que nos lembra os direitos reais de garantia. Vamos lembrar? Quais são os direitos reais de garantia que nós temos? Quem é que lembra? Nós podemos mencionar, vamos botar aqui, ó, direitos reais de garantia. Isso aqui já caiu em prova. Direitos reais de garantia. Pessoal, quais são os direitos reais de garantia que nós temos? O que é direito real de garantia, professora? É quando você entrega um bem em garantia. Olha a Letícia lembrando que uma barata invadiu a minha aula. A barata da aprovação. Gente, no meio de uma aula ao vivo. E tá aí no YouTube em algum dia. Uma barata me atacou. Mas isso não vai acontecer mais. E é isso. Minha mãe me salvou no dia. Letícia, quais são os direitos reais de garantia? E Letícia foi aprovada pela barata da aprovação, hein? Quais são os direitos reais de garantia, Letícia? O que nós vamos ter aqui? Nós temos 3. Nós temos a hipoteca, o penhor e a anticrese, tá? Hipoteca, penhor e anticrese. Professora, o que é hipoteca, penhor e anticrese? São direitos de garantia no qual você entrega um bem para garantir o cumprimento da obrigação. Na hipoteca, você entrega um bem imóvel. No penhor, você entrega um bem móvel. E na anticrese, você entrega um bem imóvel, mas é uma situação um pouquinho diferente. Porque o que nós vamos ter aqui? Imagina que você chega lá no Banco do Brasil e fala: Banco do Brasil, Caixa Econômica,
me empresta 500 mil reais para eu comprar um apartamento. Aí a Caixa fala, tudo bem, eu empresto, mas é o seguinte, o próprio apartamento vai ser dado em garantia, tá bom? Tá bom. Isso é uma hipoteca. Se eu chego agora para o Banco do Brasil e digo, Banco do Brasil, me empresta 30 mil reais, e o Banco do Brasil fala, empresto, mas você vai ter que me dar as suas joias em garantia. Quando isso acontece, isso é um penhor. O penhor é a entrega de um bem imóvel em garantia. E a Anticrese, que é um instituto que quase ninguém utiliza mais? A Anticrese vai acontecer quando o devedor entrega um imóvel em garantia para o credor e, em caso de inadimplência deste devedor, o credor pode utilizar o bem para retirar-lhe os frutos e pagar a dívida. Tipo, o devedor entrega o bem ao credor para que o credor possa alugar o bem, por exemplo, e retirar o pagamento que lhe é devido por meio desses aluguéis. Lembrando que aluguel entra no conceito de fruto civil, assim como os juros. Aí deixa eu te falar, navios e aeronaves. Quando você olha um navio, quando você olha uma aeronave, a aeronave indo embora lá voando, aí você fala, tchau, imóvel. Você faz isso? Não. Navios e aeronaves são bens móveis, só que por expressa disposição legal no Código Civil, quando um navio ou uma aeronave é dado em garantia, trata-se de um fenômeno chamado o quê? Hipoteca. Então, hipoteca está relacionado a bens imóveis, mas navios e aeronaves, aeronaves são objeto de hipoteca, tá no Código Civil, tá bom? Então a gente tem, quando a gente tem uma situação de garantia aqui, de imóvel, a gente tem o credor hipotecário. Quando a gente fala de uma garantia dada por penhor, a gente tem o chamado credor pignoratício. E quando a gente tem uma situação relacionada à anticrese, a gente tem o credor anticrético, ok? Pois bem, agora preste atenção numa coisa. Professora, se a gente tem uma hipoteca, um penhor ou uma anticrese, o próprio credor pode ficar com o bem dado em garantia? O credor pode ficar com o bem dado em garantia? O que você me diz? Pode ficar? Veja, isso é a situação do pacto comissório, tá? O pacto comissório. Professora, o que é o pacto comissório? Vai acontecer quando tiver uma previsão de que, em caso de inadimplemento, o credor possa ficar com o bem. Imagina que você não paga a Caixa Econômica, aí a Caixa Econômica vai lá e fala, então eu vou ficar com o bem. E você não paga a joia não, você não paga o empréstimo, aí o Banco do Brasil fala, então eu vou pegar e vou ficar com o bem. Para! O Código expressamente proíbe o pacto comissório. O Código Civil fala não pode ter uma cláusula dizendo que se o devedor não paga a dívida, o credor hipotecário, pignoratício, anticrético pode ficar com a coisa. Não pode. Aliás, o Código Civil considera essa cláusula como sendo uma cláusula nula. E isso já aconteceu na prova da OAB. A doutrina fala que esse tipo de coisa é até possível. Quando esse tema foi cobrado na prova da OAB, eu fiz um recurso para fundamentar a possibilidade. E a banca não aceitou, porque a banca é extremamente legalista. Então, é mais fácil ela defender o posicionamento previsto no código do que numa doutrina. E aí, ela não aceitou o recurso. Então, se a banca perguntar de novo, olha a Amora derrubando as coisas da prateleira.
Se a banca perguntar de novo se é possível isso, a gente vai responder que não. E que, na verdade, se tiver uma cláusula nesse sentido, essa cláusula será o quê? Nula. Obrigada, viu, Ana Paula, pelo elogio da letra. Fiz muita caligrafia, tomei muita chinelada burdoada para aprender a escrever. Aí, imagina que você chega para a Caixa Econômica e fala, Caixa Econômica, me empresta 50 mil reais? Ou Banco do Brasil, ou qualquer que seja. Olha quem veio dar o ar da graça aqui. Caixa Econômica, vem cá, Morinha, dá? Fala um oi aqui pro povo. Olha, quem veio aqui, gente, falar com vocês. A minha princesa, né, mamãe? Então, imagina que você chega lá e fala assim, me empresta 50 mil reais. Aí o banco fala, o banco, a Caixa, o Banco do Brasil, qualquer banco, fala assim, tudo bem, eu empresto, mas você vai me dar sua garantia, que vai ser o quê? As suas joias. Me dê as garantias. Aí, você vai lá e entrega as joias. O banco vai guardar essas joias, ele vai depositar. Imagina que você chega e fala assim, banco, agora que eu paguei, me devolve aí a joia, agora que tá tudo pago. Aí o banco chega para você e fala, perdi as joias, foram roubadas, foram furtadas, foram extraviadas. Aí você fala, tá, mas e aí? E eu agora? Aí o banco pega e fala assim, não, tem uma cláusula dizendo que se a coisa for extraviada, perdida, roubada, furtada, eu não tenho responsabilidade. E aí? Como é que fica nesse caso? Como é que fica nesses casos? Veio o STJ com a nossa súmula e disse o seguinte, olha lá, é abusiva, a Amora tentando derrubar nosso estúdio, é abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bens entregues em garantia no âmbito do contrato de penhor civil. Olha isso. Então, tipo assim, minha filha, para. Vai pra lá. Vai. Então, assim, quando a gente tem esse tipo de situação, home office, né, gente? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, o banco vai responder. E aí eu quero que você lembre qual é o tipo de responsabilidade do banco. A responsabilidade do banco é uma responsabilidade objetiva, pela teoria do risco. Então, não me venha dizer que você não vai me devolver porque sumiu. Não existe essa possibilidade. Aliás, se tiver uma cláusula no contrato de penhor, você deixando suas joias lá no banco, e o banco fala, ei, sumiu, e tem uma cláusula aqui dizendo que eu não respondo nesse caso. Ei, responde sim, ok? Então, súmula 638. Esse tipo de cláusula é abusiva. Professora, então, vamos colocar aqui para você lembrar da súmula 638 do STJ, tá? Cuidado com a súmula 638. Aliás, não esqueça que contrato de penhor é deixar um bem imóvel em garantia, mas, como é que fala? Navios e aeronaves, mesmo sendo bens móveis, são hipotecados, ok? Vamos para mais uma súmula. Que é a nossa queridíssima, tô abrindo aqui, 620. Olha essa súmula que top! A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no contrato de seguro de vida.
Professora, seguro de vida, eu sei que tem uma outra súmula. Tem, nós vamos falar dela. Deixa eu te contar uma história. Imagina você que você faz um contrato de seguro de vida. Não vamos botar você de exemplo, não, vou botar João. João faz um contrato de seguro de vida. Tá lá o João, beleza, pagando. E aí o João passa por um problema na vida e ele resolve cometer o suicídio. Se matou. Infelizmente. Aí eu te pergunto, ele que estava pagando um seguro de vida, ele cometeu o suicídio. Os beneficiários terão direito a receber o seguro de vida? O que você me diz? Os beneficiários que, por exemplo, ele deixou lá a Maria e o Antônio, que são filhos dele, vão receber esse seguro? Gente, tem uma súmula aqui que é a súmula 610, que diz o seguinte: o suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida. Ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Então, olha o que nós temos aqui. Se ocorre o suicídio nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, não vão os beneficiários receber o seguro integral, apenas a reserva técnica. Reserva técnica é um valor que é previsto no contrato que a pessoa vai acumulando. Essa reserva técnica, ela serve para esses casos e também, salvo engano, para o caso de rescisão de contrato. Salvo engano, tá? Galera que tem mais conhecimento a fundo aí de contrato de seguro, responde melhor sobre isso. Mas deixa eu te falar. Então imagina que o João fez o contrato de seguro de vida e, de forma não premeditada, cometeu o suicídio 1 ano depois desse contrato. Por que eu usei essa palavra não premeditado? Porque esse entendimento nem sempre foi assim, de acordo com a súmula 610. O entendimento já foi diferente e também era sumulado. Como que era? Se o suicídio, mesmo antes dos 2 primeiros anos, porque a súmula antiga, o entendimento antigo, era do Código de 1916, nosso Código Civil revogado. E aí o código dizia assim, o STJ e o Supremo tinham um entendimento de que se o suicídio fosse premeditado, não pagava. Se o suicídio não fosse premeditado, aí ia pagar. Quer dizer, eu teria que entrar na cabeça da pessoa e descobrir se ela fez o contrato pensando no suicídio ou não. Se ela tivesse feito o contrato pensando no suicídio, não ia pagar. Não ia pagar. Mas se ela tivesse feito o contrato não pensando no suicídio, como foi, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui do João, o João fez o contrato, e aí passou um tempo, 1 ano, descobriu uma fase difícil da vida e resolveu cometer o suicídio. Aí, pagaria. Hoje, a gente não tem mais essa análise, porque o próprio Código Civil de 2002 fala que não importa esse negócio de premeditação ou não premeditação, quando ele diz que o prazo é de 2 anos. Isso consta no artigo 798 do Código Civil. Então, hoje não interessa se é premeditado ou não. E se isso cair na sua prova, você vai acertar. Porque o suicídio cometido nos 2 primeiros anos de vigência do contrato tira o dever do banco de pagar os beneficiários. 2 anos depois, tenha sido premeditado ou não, a gente nem analisa isso mais, vai pagar, ok? E aí vem, por falar em contrato de seguro de vida, essa súmula 620, que fala que a embriaguez do segurado não exime a seguradora
do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Professora, como assim? Simplesmente a embriaguez ao volante e a pessoa que se embriagou bate o carro e morre por conta disso, o seguro de vida vai pagar. Esse tipo de situação não exonera a seguradora do pagamento. Então, se o João bebeu, bateu o carro e morreu, o seguro de vida vai pagar. Porque a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no contrato de seguro de vida. Não exime a seguradora do pagamento do seguro de vida. Agora, bebeu, bateu o carro, destruiu o carro. O seguro do carro paga? Não paga. Então, a embriaguez e o contrato de seguro. Memoriza isso. A embriaguez e o contrato de seguro, no caso de seguro de vida, paga. Seguro de veículo não paga. O seguro de veículo não vai pagar. Bateu o carro porque você bebeu, o seguro não vai pagar o conserto. Ainda, aliás, minto, somente se você provar que aquele fato teria acontecido ainda se você não tivesse bebido. Tipo, veio um caminhão desgovernado lá da Caixa Prego e atingiu o seu carro. Você até tinha bebido, mas assim, teria acontecido isso, ainda que realmente a situação não tivesse... se você não tivesse bebido. Teria acontecido do mesmo jeito. Tudo bem? Então, recapitulando. Suicídio, 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida? Não paga. Bebeu, bateu o carro, seguro de vida paga, tá? Bebeu, bateu o carro, seguro de vida paga. Bebeu, bateu o carro ou morreu por outro motivo. Ah, pulou de um, né? Bebeu e pulou de elástico na ponte e morreu. Paga. Seguro de carro. Bebeu, bateu o carro, o seguro não paga, tá? O seguro do carro, ok? E eu quero apresentar uma última súmula para você. Essa última súmula é uma súmula antiga, que já nem tem tanta novidade, mas continua tendo muita incidência no exame de ordem, porque é uma súmula, tipo, muito importante. É a súmula 358 do STJ, que é a súmula referente a alimentos. No direito civil, um dos grandes temas de prova é a questão dos alimentos. Você sabe que nós temos os alimentos devidos pela relação familiar e os alimentos indenizatórios. Alimento indenizatório, tipo, João que atropelou a Maria e a Maria ficou com problema de saúde e o João vai ter que pagar alimentos para Maria ou para os filhos da Maria. Nesse caso específico, produção, nesse caso específico, não há prisão civil pela dívida dos alimentos, porque até o STJ já mencionou isso. Não cabe prisão civil por dívida de alimentos. Não cabe prisão civil por dívida de alimentos, no caso de alimentos indenizatórios. Agora, esses alimentos da relação familiar, por exemplo, devidos entre pais e filhos, cabe a prisão civil. Lembre-se que a prisão civil é instituto que está lá no processo civil e o prazo da prisão civil é de 1 a 3 meses. Só que eu quero que você lembre que esses alimentos fixados, por exemplo, dos pais que devem alimentos para os filhos, esses alimentos são fixados enquanto os filhos são menores, com base no poder familiar. Quando os filhos são maiores, os alimentos são fixados com base no princípio da solidariedade familiar. E muita gente acha, e a FGV vive cobrando isso,
Muita gente acha que, ao completar a maioridade, os pais estão exonerados da obrigação alimentar. E isso não é verdade. Maioridade não desonera da obrigação alimentar. Emancipação não exonera da obrigação alimentar. Os pais que emancipam os filhos. Então, não há, assim, uma exoneração automática. Desemprego não exonera os pais da obrigação alimentar, tá? Não ocorre o fim da obrigação alimentar pela maioridade, pelo desemprego, pela emancipação. E sempre que a gente fala de uma exoneração da obrigação alimentar, a gente tem que ter uma decisão judicial nesse sentido. Então, perceba, o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático. Está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Então, quando você fala de exoneração de alimentos, é preciso uma decisão judicial nesse caso. Então, pensa comigo, o pai que paga, questão FGV, total, OAB, o pai paga alimentos para o filho, o filho completou a maioridade e o pai está desempregado. Podemos afirmar que, neste caso, automaticamente não haverá a obrigação de pagar alimentos? Podemos afirmar isso? Não, não podemos afirmar isso. Na verdade verdadeira, a exoneração dos alimentos tem que acontecer mediante decisão judicial em processo para essa finalidade. Então, uma vez fixados os alimentos para os filhos por uma decisão judicial, revisão tem que ser por decisão judicial. E a exoneração também tem que ser por decisão judicial. Cabe uma ação de exoneração de alimentos. Entenderam isso? Essa súmula 358 é tipo, gente, súmula do coração mesmo. Sempre cai. E o pai ou a mãe que não paga os alimentos pode ser executado pelo rito da prisão. Pode ser executado pelo rito da prisão, não significa que será obrigatoriamente. E também não esqueça, só posso executar pelo rito da prisão até as 3 últimas parcelas vencidas. Então, se, por exemplo, a gente está aqui em junho e a pessoa deve junho, maio, abril, março e fevereiro. Eu só posso executar pelo rito da prisão junho, maio e abril. Fevereiro e março e fevereiro tem que ser pelo rito da penhora, que é o rito tradicional de execução de obrigação de pagar quantia, quando os bens do devedor são penhorados para o pagamento das respectivas dívidas e obrigações, tá? Então, muito cuidado com isso. Professora, foi preso, não pagou, vai solto? Vai solto se cumprir o prazo, mas continua devendo, tá? Continua devendo. E uma pergunta, já que a gente está falando disso. A revisão de alimentos pode ser proposta por quem? Tanto por quem paga, quanto por quem recebe. A legitimidade ativa para revisão de alimentos pode acontecer por propositura do pai que paga para o filho ou do filho que recebe do pai ou da mãe, tá? Por quê? Porque a revisão de alimentos é sempre cabível. É sempre cabível para majorar quando esses alimentos se tornarem insuficientes, quando tiver uma alteração no binômio alimentar, que é o binômio necessidade de quem pleiteia e possibilidade de quem paga. O binômio necessidade e possibilidade, sempre observando uma proporcionalidade, uma razoabilidade. Então, se eu estou recebendo menos do que eu necessito, eu posso ajuizar a revisão para aumentar, para majorar. Se eu estiver recebendo além, a pessoa que paga pode pedir a redução. Mas essas questões, tá? Sempre precisam passar pelo crivo do juiz. E não esqueça que no processo civil, sempre que houver um processo
que envolva interesse de incapaz, deve haver a participação do Ministério Público. Tudo bem? E é isso, meu Brasil brasileiro. Falamos aí algumas súmulas importantes para sua prova, conversamos sobre vários temas, um encontro muito engrandecedor e eu espero ter contribuído para o seu estudo, tá bom? E é isso, meu povo. Um beijo para você, fique com Deus, tudo de bom e bons estudos. Continuem sempre ligados e ligadas aqui no canal do Grão AB. Todo o conteúdo aqui é feito com muito carinho e muito amor para você, tá bom? Pessoal falando que vai fazer pós em civil, pós em família e sucessões. Fico muito feliz por estarem, enfim, compreendendo que civil é muito melhor que penal. Não é verdade? Beijo, cheiro no cangote. Amo vocês, até a próxima. Tchau.